Olá, graças e paz, meus amados irmãos e a todos que vão ouvir essa mensagem. Eu espero que estejam todos bem, em o nome do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor repouse sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família. Sintam-se neste momento abraçados e consolados pelo Espírito Santo de Deus. Meus amados, hoje vamos aprender o quão é importante confessarmos os nossos pecados diante de Deus. Às vezes nós, ou alguém em nossa volta, está passando por uma situação, pois às vezes estamos pecando contra o Senhor. Vamos ver o que Neemias fez e o que ele pediu para Deus. Neemias, um homem que trabalhava para um rei como copeiro, um homem judeu, ele recebeu uma notícia que o seu povo, um restante que sobrou de um exílio, estava sofrendo muitas misérias, humilhação, e também as muralhas de Jerusalém estavam em ruínas. Vamos ver que ele clamou a Deus. E nós devemos clamar a Deus. Devemos confessar os nossos pecados para o Senhor. E vamos ver que Neemias venceu. Quando ele foi construir o muro, ele venceu todos os adversários que tentaram contra ele. E Deus não desamparou ele em momento algum. Mas para isso, ele confessou para Deus os seus pecados, os pecados dos seus parentes. Vamos à mensagem. A mensagem de hoje se encontra no livro de Neemias, no capítulo 1, no versículo 1 adiante, onde está escrito: Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os quais sobreviveram ao exílio e se encontraram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejas atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Amém? Glórias a Deus por essa palavra. Neemias recebeu essa notícia. Meus amados, quando o povo de Israel foi ali tirado da escravidão, Moisés os levou para a terra prometida e eles ficaram 40 anos andando no deserto, pois a dureza no seu coração era muito grande. Mas a palavra de Deus disse e fala para nós que aquela multidão que Moisés levou era muito grande. Mas vai chegar um momento, como acabamos de ler, que fala, como vemos agora, um restante que sobreviveu. Vamos ver que as pessoas ali que foram exiladas, a maioria foram mortas, outros morreram pela fome ou algum outro tipo de coisa. E quando Neemias recebeu essa notícia, ele ficou chorando, sentado no chão, por alguns dias, lamentando, jejuou e orando ao Senhor, e começou a confessar para Deus os seus pecados, intercedendo pelo seu povo, demonstrando ali para Deus que eles estavam em pecados e que necessitava da misericórdia do Senhor. E nós, muitas das vezes,
Quantas vezes não confessamos para Deus os erros que praticamos? Não devemos fazer isso. Devemos orar pelo nosso próximo, apresentarmos para Deus e dizer: Pai, se eu ou o meu próximo estiver pecando contra ti, perdoa-nos. Não afasta a tua presença de nós. Irmãos, olha para vocês ver a situação que esse povo estava. Eles estavam completamente destruídos, passando fome, necessidade. A cidade de Jerusalém estava com os muros todos destruídos, as portas queimadas. Ali era uma proteção que todas as cidades tinham para evitar de ser invadidas por outros inimigos. E Neemias, quando ouviu aquilo, ele foi clamar o Deus dos céus, o Deus justo, como ele fez uma oração maravilhosa. Como nós acabamos de ler, esse versículo é uma oração que Neemias faz. Se vocês dão continuidade, vocês vão ver que ele diz para que venhamos guardar os mandamentos do Senhor. E isso, irmãos, até hoje devemos praticar, guardar os mandamentos do Senhor. Não fazer as coisas conforme a nossa vontade, mas conforme a vontade de Deus. Interceder pelo nosso próximo e não ficar apontando o dedo no seu pecado. Todos nós somos pobres, falhos e pecadores, como está escrito na palavra de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, da misericórdia do Senhor. Irmãos, devemos nos atentar para essa mensagem. Se você está passando por um momento difícil, confesse o seu pecado para Deus. Clame ao Senhor e Ele irá fazer com que você venha se fortificar, como Ele fortificou Neemias. E Neemias foi ali levantar o muro com alguns outros homens e vieram pessoas tentando contra ele, mentindo, tentando impedir que aquela obra fosse feita. Na palavra de Deus vai dizer que Neemias e seus homens ali, com uma mão edificava e com a outra estava com a espada batalhando. E nós devemos batalhar pelo nosso próximo, pelos nossos ideais, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pela nossa igreja, pelo nosso casamento. Devemos batalhar porque o inimigo está lançando setas e dados o tempo inteiro. Devemos buscar no Senhor discernimento e sabedoria e entender que Deus tem um propósito na nossa vida. Irmãos, eu estava hoje no culto ouvindo a mensagem do irmão, onde ele falava sobre a fonte das águas vivas que o Senhor tem para nos dar. E o Senhor tocou no meu coração para trazer essa mensagem, aonde Neemias estava me lutando para edificar a sua cidade, para que o seu povo viesse a ser próspero, mas ele com amor ao Senhor. Eu gostaria de ler novamente para vocês o versículo 6, onde está escrito: esteja atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados, filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Devemos, irmãos, orar pelos nossos irmãos, pelo próximo, e não ficar condenando e apontando o dedo. O Senhor tem queimado no nosso coração dia e noite. Devemos focar na mensagem. Neemias venceu ali. E nós hoje devemos guardar os mandamentos do Senhor e clamar a Deus para que Ele possa perdoar os pecados, tanto nosso como do nosso próximo. E assim vamos viver uma vida cheia da glória de Deus. E vamos desfrutar da fonte das águas vivas que o Senhor Jesus tem nos alimentado. Em nome de Jesus, estarei ungindo as minhas mãos, orando e abençoando a sua vida, para a honra e glória do Senhor. Amém? Pai, Tu és o único e soberano e poderoso Deus. Ah, Senhor Deus poderoso, Tu és grande, temível.
E o Senhor guarda a sua aliança para sempre, com misericórdia, para aqueles que guardam os teus mandamentos. Oh, Pai, esteja atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas a oração do teu servo, Pai, como o Neemias pediu. Eu peço pelo meu próximo, Pai, pelos meus irmãos. Peço para mim, para a minha família, Senhor. Para que o Senhor possa nos guardar e perdoar os nossos pecados, as nossas ofensas, os nossos erros, que viemos edificar os nossos muros que estão em ruínas, reconstruir as portas que estão queimadas, para que não viemos dar brechas para o inimigo invadir a nossa vida e levar de nós, Pai, o que o Senhor tem nos entregado. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa, Senhor, os pecados que temos cometido contra Ti. Venha, Senhor, de encontro com Teu Espírito e faz um milagre por completo, Senhor. Que venhamos arrepender das nossas práticas pecaminosas e de tudo que não provém do Senhor, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Que todo pecado seja repreendido e que o Senhor nos perdoe e abra os nossos olhos para andar nos seus caminhos. Pois quando há muito pecado, Pai, estamos em ruínas, estamos destruídos, humilhados. E o Senhor não quer isso para os teus filhos. Eu oro crendo e confiando que o Senhor está cuidando, Pai. Perdoa-nos, perdoa-nos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus amados, que essa mensagem venha tocar no seu coração. Ore, clame a Deus. Deus é justo. E quando confessamos nossos pecados com todo o coração, o Senhor nos perdoa e joga no mar do esquecimento. Amém? Pois basta ter fé.